Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Ivan Barbosa, sou professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e a gente está aqui nesse vídeo, né, para que você possa conhecer, né, quais são as recomendações que você deve levar em consideração na hora de escrever o anexo 3, que é o plano de estágio. Né? Então, o objetivo do vídeo é que eu possa passar para você algumas orientações, né, de como fazer a escrita desse anexo, que é um anexo tão importante, é um anexo obrigatório, né, para você, aluno do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que está, né, aí nessa fase já de conclusão do curso, né, está aí caminhando para essa fase. Então, nesse momento, eu vou passar para vocês algumas recomendações. Antes, a gente vai vir aqui para esse documento que eu passei para vocês, que ele apresenta quais são os itens obrigatórios do plano de estágio. A gente pode ver aqui que eu tenho a capa, né, a folha de rosto, que estão destacados. Estes dois elementos nós chamamos de elementos pré-textuais. Isso porque eles são documentos que apresentam são partes, né, do documento que vão apresentar o que é esse documento, né, qual é a finalidade dele. Daqui a pouco, no nosso exemplo fictício de um plano de estágio, você vai verificar como é que é a edição desses dois elementos eles devem ser escritas. E aí nós temos as chamadas seções primárias, que são as seções que vão ser a base, as âncoras, né, do trabalho, como a introdução, os objetivos, a metodologia, o cronograma, as considerações finais e as referências. Desde já, destaco para vocês que tudo deve ser escrito de acordo com as normas da ABNT, né, que é uma associação brasileira de normas técnicas que visa padronizar os documentos. Né? Você pode acessar o site dessa associação ou conferir no site da Biblioteca Central da UFRA um documento com as normas, né, ali é, organizadas para que você saiba, por exemplo, qual é o tamanho de letra, de fonte, espaçamento entre linhas, quais são as margens que o documento deve ter. Tudo isso é regulamentado. E para você que está dentro da universidade, que vai passar aí por todos os ESOs, TCC1, TCC2, e pretende depois fazer especialização, mestrado, doutorado, você vai precisar aprender a lidar, né, com estas normas. Você não precisa gravar, mas você precisa ter um manual e sempre que for escrever o seu documento acadêmico, recorrer a esse manual e ir, né, formatando o seu documento de acordo com estas normas. É preciso aprender, é preciso ir atrás. Não adianta apenas ficar dizendo que não sabe, né, porque senão a gente de fato nunca vai saber. Então, vamos agora dar continuidade, né, vendo um exemplo de um plano de estágio, né, considerando todos os seus elementos, tanto os pré-textuais quanto os elementos textuais, né, ali com aquelas seções primárias que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente começa mostrando aqui a capa, né? Então tem aqui o brasão, que eu posso, por exemplo, no Google encontrar brasão da UFRA em excelente qualidade para inserir aqui no cabeçalho, com o cabeçalho padrão, que é o Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia, e o texto de curso de graduação e licenciatura em Ciências Biológicas. Esse é um texto padrão que você também vai utilizar no seu plano, então não tem nenhum problema de você pegar aqui e utilizar no seu plano. Ainda na capa, existe aqui o espaço para você inserir o seu nome completo, tá bem? E aqui, logo abaixo, eu tenho um título que vai ser inserido, né, para o seu plano de estágio. Aqui está plano de estágio supervisionado obrigatório 1, licenciatura em Ciências Biológicas à distância, tá bem? E aí a gente finaliza com a cidade no qual o ESO está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, eu estou fazendo meu ESO em Moaná, então eu coloco aqui Moaná. Se eu estou fazendo meu ESO em Eldorado do Carajás,
em Parauapebas, seja onde for, eu vou colocar aqui a cidade na qual o ESO está sendo desenvolvido. E o ano, né, de escrita do documento, que no caso aqui pode ser 2026, né, ano de escrita do documento, só preencher aqui, né, que vai ser o ano de escrita daquele documento que você, deste documento que você está fazendo. Então, esses são os elementos de capa. Depois, eu tenho a folha de rosto. Aí, algumas informações elas se repetem, como, por exemplo, a inserção do nome completo do discente, novamente, o título do documento. E aqui tem um texto que é um texto que situa para qual é a finalidade deste documento, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, plano de estágio, supervisionado obrigatório 1, apresentada à Comissão de Trabalho de Conclusão do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas EAD da Universidade Federal Rural da Amazônia, como requisito obrigatório para obtenção do grau de licenciado em Ciências Biológicas. É um texto que, vejam, a partir do momento que eu sei formatação, eu não preciso daquele espaço, né? É só selecionar aqui o texto ó, e arredar o cursorzinho da régua para metade do espaçamento do documento, que ele já fica exatamente na posição que ele deve estar. E embaixo dele, o nome do orientador de vocês, que no caso aqui, né, sou eu, professor doutor Ivan Carlos da Costa Barbosa. Você precisa inserir o meu nome completo. Logo abaixo, ainda, né, na folha de rosto, eu finalizo repetindo o nome da cidade de desenvolvimento do ESO, né, e o ano de escrita deste documento. E aí eu tenho os dois elementos pré-textuais. E aí a gente vai iniciar a partir daqui a falar dos elementos textuais. É importante que vocês levem em consideração o seguinte: este é um modelo de exemplo. Vocês não devem copiar o texto que vocês vão ver aqui nesse vídeo para o trabalho de vocês. Esse é um texto que visa exemplificar como estruturalmente um plano de estágio ele deve ocorrer. Uma outra observação: vocês devem fazer a entrega deste documento no formato Word. Isso porque somente neste formato eu consigo fazer uma correção mais adequada, selecionando o texto ou o trecho que eu quero que você corrija, inserindo um balão, né? Então, por exemplo, eu vou bem aqui nesse trecho, eu vou bem aqui, ó, em revisão, orientador de vocês, novo comentário, e eu vou colocar aqui, ó, corrija a escrita, para que quando você receba, você saiba exatamente aonde você deve fazer cada uma das correções. Por isso que é muito importante que o envio do trabalho seja no formato Word, tá bem? Bom, vamos iniciar então os elementos textuais. A primeira seção primária, né, é redundante, mas é porque essas seções elas são chamadas de seções primárias, e esta é a primeira delas, que é a introdução. Bom, o que é a introdução do trabalho? A introdução ela é um texto, né, que você vai construir em uma lauda inteira ou no máximo duas laudas, ou seja, uma página completa ou até duas. Aí no caso a segunda pode ser pela metade ou não, tá bem? Cujo objetivo é que você traga pensadores, autores, né, para construir um texto sobre estágio supervisionado obrigatório. Né? Vejo que aqui eu coloquei destacado para vocês verem, mas não precisa ficar assim, né? O texto, na realidade, ele vai ficar sem destaque, aonde eu trago referências bibliográficas para a construção de um texto que vise explicar o que é o estágio supervisionado obrigatório, qual a importância dele, quais são os desafios, o que é que um ou outro autor fala sobre essa etapa do curso. Vejam que a introdução não é o local para que você escreva com as suas palavras. Não é o local para que você escreva, olha, eu vou fazer isso, eu vou na escola, eu vou observar, eu vou. Não é o local para isso. Mas lá na frente vai existir o campo metodologia, onde você vai descrever com as suas próprias palavras aquilo que você vai fazer. Neste momento, você vai se utilizar de referências bibliográficas para a construção de um texto sobre o ESO, tá bem? Quanto às referências, é importante que você faça uso de referências atuais, principalmente aquelas, né, publicadas nos últimos 5 anos.
O que não impede que você coloque uma ou outra referência com mais de 5 anos, mas elas não devem ser, né, majoritariamente presentes no documento de vocês, tá bem? Então, a introdução é esse texto, né, que eu destaquei outra referência utilizada, tá bem? Para a construção. Então, é um texto que eu vou me fazer uso, né, de outros autores para que eu possa fazer uma escrita sobre o que é o estágio supervisionado. Cuidado, é muito importante que você não cometa plágio. O plágio é quando você pega um texto de um documento e você simplesmente coloca no seu texto sem citar que ele é de outra pessoa. Isso é um plágio. Preciso pontuar que o plágio ele é tipicado como um crime penal. Então, caso o autor identifique, ele tem todo o direito de ir atrás, né, de algum tipo de processo jurídico contra você, já que você é o autor de um trabalho que utilizou um texto que ele escreveu. Então, você pode utilizar, você pode parafrasear, você pode, mas aí você precisa colocar as referências. Por isso que é muito importante a gente, né, estudar, ler o que é as regras, né, de formatação da ABNT, como citar diretamente, indiretamente um determinado texto, para que eu não cometa o problema, o erro do plágio. Seguindo, a próxima seção primária é a seção dos objetivos, aonde ela vai se dividir em objetivo geral e objetivos específicos. Aqui eu vou ter dois pontos de observação. Primeiro, que eu preciso escrever todos os objetivos com o verbo no infinitivo. Vejam que eu marquei aqui para você ver. Analisar, caracterizar, né? Outros verbos como observar, tá bem? Vou deixar aqui, não vou tirar todos do marcado porque não tem problema, né? Obviamente que de vocês não vai ficar dessa forma. Mas eu utilizo verbos no infinitivo para, né, fazer a escrita dos meus objetivos, seja ele o geral ou os específicos. E qual é a diferença, né? Essa é a segunda coisa, qual é a diferença entre o objetivo geral e os objetivos específicos? O objetivo geral, ele é o objetivo master, é onde você quer chegar, né? Onde você vai fazer uma análise, uma observação crítica, né, da atuação de um professor na escola tal, nas séries tais, né, ministrando a disciplina tal, né? Então, o objetivo geral, ele é um objetivo supremo. Os objetivos específicos, eles me ajudam a alcançar o objetivo geral. Eles são etapas, né, que são etapas de ação que vão elencar, né, e que juntas elas vão me ajudar a chegar no objetivo geral. Então, se o meu objetivo geral é fazer uma reflexão, né, sobre, por exemplo, esse papel do professor, a atuação dele, etc. Então, quais vão ser os meus objetivos específicos? Né? Observar a aula, compreender o contexto escolar, observar aulas de campo, aulas em ambientes não escolares, etc., aulas extraclasses, participar de reuniões de pais e mestres, reuniões de planejamento, todas essas são etapas, né, que estão abaixo, né, dentro de uma hierarquia do objetivo geral. E elas vão me ajudar a chegar no objetivo geral. Chegando agora na seção primária, denominada metodologia, nós iremos dividi-la, né? Nós podemos, no caso, dividi-las em seções secundárias, como por exemplo aqui eu destaquei em amarelo. Precisa ficar esse destaque amarelo? Não. O destaque amarelo está só para mostrar para vocês, tá bem? Então aqui eu tenho, por exemplo, essa que fala sobre a caracterização da instituição de campo. Eu tenho aqui uma que fala sobre os procedimentos e processos de inserção, outra que fala sobre a dinâmica de observação em sala de aula, né? Outra que fala, por exemplo, sobre a participação em atividades, né, fora da sala de aula. Tem aqui a última que fala sobre o processo de coleta e análise dos dados obtidos. Então vamos voltar aqui para o começo. Nessa seção de metodologia, você agora vai fazer a escrita daquilo que você pretende
realizar durante o seu estágio supervisionado obrigatório. Falo isso porque o documento ele é um planejamento, logo você obrigatoriamente deverá escrever o verbo, né, o tempo verbal no futuro, porque são coisas que você ainda vai fazer. Por mais que você já tenha, por exemplo, há poucos dias iniciado o seu ESO, o planejamento ele considera que você está fazendo uma escrita de algo que você pretende fazer. Então, o tempo todo aqui ele vai ser no futuro, tá bem? Bom, por exemplo, nessa primeira sessão, a gente pode descrever a escola, qual é o seu nome, aonde ela está localizada, por exemplo, fazer uma descrição dos setores que existem nessa escola, fazer uma descrição da sua própria infraestrutura, para que a gente possa contextualizar, né, o orientador para, né, que ele possa compreender o local no qual o aluno está desenvolvendo o seu ESO. Lembrando que esse texto, muito dele, ele também depois vai ser reaproveitado lá no relatório final. Então, não são coisas que você está escrevendo à toa. Coloco aqui algo bem importante, por exemplo, que é a inserção de figuras. São imagens, por exemplo, da escola, né, que você vai desenvolver o seu ESO. Vejo que aqui eu coloquei como exemplo uma foto da UFRA. Vejam que eu coloquei um título para essa figura, uma fonte, né? Então, foi eu que tirei essa foto, então aqui é a autoria própria, tá bem? Se eu peguei ela do Google, posso colocar aqui Google. Se eu pegar ela de um documento, eu vou colocar a referência do documento que eu peguei essa imagem. Mas como é que vai ser essa referência? Como é que eu vou escrever isso? Vai lá no manual da UFRA, que tem lá um resumão com as normas da ABNT. Então, pessoal, quando eu não sei, eu preciso ir atrás da informação e não simplesmente colocar de qualquer jeito e aí vai passar. Porque provavelmente quando voltar esse documento, eu vou marcar e vou dizer, tá errado, escrevo correto, veja o documento, consulte a ABNT. E aí você vai ter novamente o trabalho de ter que ir lá e procurar, tá bem? Vejam também aqui que eu coloco a figura, né? Mas vejam que eu bem aqui faço uma conexão entre a ocorrência, né, do texto, textualmente da figura, aonde ela ocorre. Toda figura, toda tabela, ela precisa ser citada no texto anteriormente à ocorrência dela. Então, bem aqui eu digo, olha, a escola tal, tal, e aí eu coloco entre aspas, entre parênteses, figura 1. Então, eu faço esse link. Nenhuma figura e nenhuma tabela pode ficar solta no texto, tá bem? Bom, próximas sessões secundárias da metodologia. Aqui nessa, por exemplo, eu já descrevo o processo inicial, como ele vai se dar, como ele vai se dar. Né? Então, aqui, né, eu vou ter uma reunião com o diretor, vou levar meu documento, vou apresentar aqui a documentação hipotética, tá bem? Para formalizar a minha entrada, reunião com o docente, para verificar quais turmas, quais são os horários, o seu planejamento. Então, aqui é livre para que você traga as informações, né, de como você pretende executar o seu ESO. Vejam que segue aqui falando, por exemplo, da dinâmica de observação em sala de aula, descrevendo quais são as turmas que eu vou entrar, o que está ocorrendo em cada uma das turmas, de que forma eu vou atuar nelas, né? Então vejam aqui, olha, que durante as aulas o estagiário adotará futuro, você ainda não entrou, a postura de observador participante passivo, porque lembrem que em ESO 1 e ESO 3, né, vocês vão apenas fazer observação, enquanto que ESO 1, ensino fundamental maior, do sexto ao nono ano, no ESO 3, o ensino médio, né? Então, nos dois momentos, sempre apenas observação, tá? Vejam que segue aqui, por exemplo, também descrevendo como é que as atividades extraclasse elas vão ser, né, participantes desse meu ESO, lembrando que o ESO ele não se restringe apenas à sala de aula, mas ele passa por etapas de observação de planejamento, reuniões pedagógicas, reuniões de pais e mestres,
feiras acadêmicas, eventos, né, acadêmicos, educacionais que podem ocorrer dentro da escola ou até mesmo fora da escola, aulas de campo, visitas a espaços não escolares, né? Então, tudo isso daqui são pontos de um planejamento. Você pode se perguntar, mas eu ainda não sei se o professor vai fazer tudo isso. Não tem problema, né? Você pode inserir no seu planejamento porque é o que você pretende fazer, né? Você pode até fazer mais ou menos do que está aqui no seu planejamento, tá bem? A gente segue aqui para a última etapa, né? A última sessão secundária que fala sobre como esses dados vão ser coletados, como eles vão ser tratados, né? Vocês vão falar obrigatoriamente da escrita do relatório final de estágio. Vejam que vocês iniciaram lá no começo falando na sessão metodologia, né? Falando de como é a escola, descrevendo a escola, depois falando de como vocês vão na escola, fazer as tratativas para iniciar, e aqui vocês estão finalizando, dizendo, olha, os dados vão ser coletados, vão ser preenchidas fichas, né? Eu vou construir um relatório final de estágio, e então é uma descrição metodológica daquilo que vai ser feito por você. O texto aqui, ele é mais livre. Um cuidado que eu vou colocar para vocês desde já. A escrita do documento não deve ocorrer na primeira pessoa. Eu fui até a escola, eu reuni com o professor, eu observei. Isso vai ocorrer lá no relatório. Aqui você vai utilizar a terceira pessoa. Então, realizou-se, foi realizado, foi observado, será observado, né? Observará-se a aula. Então, sempre na terceira pessoa. Lembrem que é um texto acadêmico, então você tem que garantir a impessoalidade e não, né, escrever de forma pessoal. Eu fui, eu fiz, eu vou planejar, eu vou reunir, né? Não faça isso, porque o seu texto vai estar escrito de forma errada. Seguindo, né, eu vou ter depois o cronograma. Aqui no cronograma, você, como discente, você vai construir uma tabela. Veja que aqui eu estou citando a tabela nominalmente do texto, igual eu fiz lá na figura. Lá na figura eu fiz de um jeito. Aqui na tabela eu estou fazendo de outro. Por exemplo, a seguir é apresentada a tabela 1, ou seja, o nome tabela está dentro do texto e não a parte entre parênteses. Pode ser das duas formas, tá? Então aqui eu vou apresentar quais são as atividades que vão ser desenvolvidas e quando elas vão ocorrer. Aqui eu tenho uma forma de você escrever, de você fazer essa tabela, colocando as atividades por mês e a carga horária de cada uma, né? Lembrando que vocês vão ter 80 horas para cumprir dentro do ambiente escolar e 20 horas vão ser a parte de reunião comigo nas atividades que não envolvem a escola em si. Essa é uma forma de você construir o seu cronograma de atividades de ESO. Vejo que, inclusive, eu coloco um título para a tabela, tudo bonitinho, como as normas da BNT solicitam. Ou então, eu posso escrever uma tabela desta forma, que particularmente é como eu prefiro. Por quê? Porque eu vou descrevendo as atividades e vou marcando num X em que meses elas vão ocorrer. Inclusive, essa tabela pode servir de base, né? O texto que está aqui, a forma como ela está feita, ela pode servir de base para que você também faça a sua tabela do seu anexo 3. Né? Então, vejam aqui que eu coloco observação em sala de aula, aula de campo, reunião de pais e mestres, escrita do relatório, entrega do relatório, e você pode, né, normalmente, tranquilamente, inserir outras atividades aqui também na sua tabela contendo o cronograma de atividades de ESO que você pretende executar, ok? Bom, seguindo, eu tenho a seção de considerações finais. A seção de considerações finais, que deve ter aí, pessoal, no máximo uns 2 parágrafos, vocês vão finalizar a escrita, né, do plano de estágio, colocando o que vocês esperam,
né? Quais expectativas vocês possuem, né? Quais vocês consideram que vão ser, né, ali os objetivos que podem, né, ser alcançados, os entraves que vocês podem encontrar. Então, aqui é uma escrita mais pessoal. Você ainda vai escrever na terceira pessoa, né? Então, vejam que aqui, ó, pretende-se não apenas testemunhar. Então, eu estou escrevendo na terceira pessoa. A escrita ainda é na terceira pessoa, mas o texto, ele é um texto mais pessoal, né? Onde você vai aqui finalizar o seu plano de estágio. E, por fim, eu vou ter as referências bibliográficas, aonde de forma, né, a respeitar as normas da BNT, eu vou listar todos os trabalhos que foram consultados e utilizados, principalmente lá na escrita da introdução, ou caso você tenha colocado alguma referência na metodologia, ou então em alguma outra parte do seu trabalho, você deve inserir aqui. Todas as referências, elas devem estar listadas de acordo com as normas da ABNT. Um trabalho sem referências é um trabalho que não tem qualidade. Então você precisa utilizar as referências, referências atuais, referência de grandes autores, né, para que você possa dar um embasamento teórico, né, e legitimidade para o seu trabalho. Tudo bem, pessoal? Bom, aqui então a gente encerra de uma forma geral, né, todos os pontos que um trabalho, que o anexo 3, que é o plano de estágio, deve conter, e como você deve fazer a escrita desse plano. É fundamental que você tenha rigor técnico, rigor acadêmico, né, para que o seu plano de estágio ele seja adequado, né?